Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin, esse é o canal Apollo Fisioterapia e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do teste de respiração espontânea, da extubação e do que fazer antes de extubar o paciente que teve sucesso lá no teste de respiração espontânea. Se você quer discutir e aprender um pouquinho mais sobre isso comigo, não esquece, fica até o final desse vídeo que nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês. Mas antes, curte o vídeo, se inscreve no canal e não esquece também de apertar o sininho para receber as notificações de que novos vídeos estão aqui no canal Apollo Fisioterapia. Então vamos lá, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre extubação, sobre o teste de respiração espontânea e como a gente conduz essa situação do teste de respiração espontânea. A gente sabe que a intubação orotraqueal é uma necessidade para aqueles pacientes que apresentam insuficiência respiratória e que a decisão por extubar o paciente é uma decisão que tem que ser tomada com critério. É aí que surge o teste de respiração espontânea. Já que mesmo com critério, quase que 20% dos pacientes que são extubados, eles podem apresentar, serem reintubados, falharem nesse processo de extubação. Então a gente sabe aí, que esse processo de intubar o paciente, definir a extubação, ele ainda que você use vários critérios, usem os preditores de sucesso de extubação, nós ainda podemos ter falha durante esse processo. E assim, o teste de respiração espontânea é um teste que visa testar, visa colocar o paciente, submeter ao paciente a um esforço quase que semelhante àquele que ele vai ser submetido após a extubação. Então, eu tentar simular ao paciente aquela situação em que o paciente estaria respirando sozinho, respirando sem o suporte ventilatório. Porém, a gente sabe que para testar o paciente, nesse teste de respiração espontânea, ele vai estar entubado ainda, então eu posso fazer esse teste de duas formas. Eu posso fazer esse teste no tubo T e posso fazer esse teste na pressão suporte. Alguns autores mostram aí para nós que o teste em tubo T, ele acaba sobrecarregando demais o paciente, especialmente quando eu levo o teste de respiração espontânea até 120 minutos, até então 2 horas, esses pacientes acabam apresentando mais trabalho respiratório. E isso, alguns autores entendem que isso poderia ser um dos motivos desses pacientes acabarem sendo reintubados, falhando na extubação. E aí, então, esses autores entendem que a pressão suporte ela seria um pouco mais, teria uma superioridade ao testar esses pacientes que estão realizando o teste de respiração espontânea utilizando a pressão suporte. O sucesso do TRE, ele significa que o paciente suportou ficar durante um tempo submetido a esse esforço. Ou seja, qual tempo, Existem autores que entendem que esse tempo pode variar de 30 a 120 minutos. É lógico que depende de cada um dos pacientes. Quando que eu vou extubar meu paciente? Quando ele suportou 30, 60 ou 120 minutos? E um detalhe bastante interessante será que depois que eu submeti o meu paciente ao teste de respiração espontânea, será que eu devo retornar ele, quando feito isso em tubo T, obviamente, será que eu devo retornar ele durante um tempo à ventilação mecânica antes de extubar? Ou será que eu posso imediatamente extubar esse paciente? Isso também é discutido na literatura e o que a gente tem visto é o seguinte, que alguns artigos mostram o benefício de você colocar o paciente de volta na ventilação mecânica, pelo menos por 1 hora, antes de fazer a extubação. Agora, o que a gente tem que fazer um pouco de reflexão a respeito dessa reconexão do paciente no ventilador mecânico? O que eu preciso entender? Que a reconexão do paciente na ventilação mecânica depois do TRE, visa somente dar um breve repouso da musculatura, porque foi aí submetido a uma sobrecarga. Que tipo de sobrecarga? Ele respirou contra uma resistência, que era a resistência do tubo orotraqueal. Isso pode ter levado a uma sobrecarga
da musculatura respiratória, então dar um descanso para essa musculatura. Uma outra situação é que a gente pode ter diminuição dos volumes pulmonares naquele momento, naquele período que o paciente fez o teste de respiração espontânea, então visaria repor esse volume, né, durante um determinado tempo. Porém, quando a gente vai decidir se a gente vai reconectar o paciente ou não ao ventilador mecânico, a gente precisa entender que a falha que esses pacientes apresentam, né, e acabam sendo reentubados, qual é a causa? Eu preciso me questionar, qual é a causa que levaria esse paciente a ser reentubado? Se por um acaso a causa for secreção, a causa for alteração de nível de consciência, nada disso pode ser prevenido reconectando o paciente antes de extubar. Então eu tenho que entender que reconectar os pacientes, principalmente aqueles pacientes que já estão em ventilação mecânica acima de 72 horas, esses pacientes que de fato estão em ventilação mecânica prolongada, eu reconectar esse paciente ao ventilador mecânico, esse sim pode ter benefício para o paciente. Isso sim pode ter benefício para o paciente. Mas de repente, você reconectar um paciente só, mesmo que ele não tenha nenhum fator considerado que poderia reentubá-lo, né? Por exemplo, o volume diminuído, ou a força muscular, ou o trabalho respiratório aumentado, isso não mostraria benefício, né? Já que o paciente que às vezes acumula secreção depois de extubado, esse paciente eu não consigo prevenir simplesmente reconectando ele ao ventilador mecânico. Sendo assim, alguns pontos têm que ser levados em consideração, portanto. Reconectar pacientes que estão há mais tempo na ventilação mecânica é uma atitude inteligente que pode prevenir que esse paciente falhe na extubação. Reconectar aquele paciente que apresenta sinais após 120 minutos de tubo T, que apresenta sinais de uma certa fadiga, de esforço respiratório, mesmo tendo passado nos critérios do TRE, esse paciente vale a pena a gente reconectar, que eu posso diminuir, né, a chance dele ser reentubado. Diferente daquele paciente em que vai ser reentubado por acúmulo de secreção, por não ter capacidade de tossir, isso eu tenho que avaliar esse paciente e levar em consideração no momento em que eu for extubar. O paciente que passa por um TRE, porém, é um paciente que eu estou aspirando com muita frequência, é um paciente que não tem capacidade de tosse, é um paciente não colaborativo, né, em que ele não vai me ajudar após eu extubar. Quer dizer, é um paciente confuso, um paciente que eu não consigo solicitar tosse ou aplicar uma técnica da fisioterapia. Esse tipo de paciente eu tenho que decidir com mais critérios se eu vou ou não vou extubar, ou se esse paciente está apto naquele momento de ser extubado. Beleza? É isso aí então, pessoal. Diga aí para mim o que você achou desse vídeo, né? O que você achou dessa discussão que a gente fez aqui brevemente a respeito do TRE, a respeito da reconexão do paciente no ventilador mecânico antes de extubar esses pacientes. Quero saber sua opinião. Não esquece de compartilhar esse vídeo com a galera aí. Dá sua opinião aqui nos comentários desse vídeo. E não esquece, curte o vídeo e se inscreve aqui no canal Apollo Fisioterapia. Até a próxima no canal Apollo Fisioterapia.